Muito bem-vindos aqui no canal TV Miss Brasil Forever. Esta noite vamos até o estado do Rio Grande do Sul conversar com o nosso querido Mister Brasil Global, Luiz Mascarenhas. Ele já chegou aqui na live e eu vou mandar o convite para o Luiz para darmos início. Vamos saber, né? Nosso Mister Brasil Global. Boa noite, Luiz. Boa noite, Danilo, tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vindo de volta aqui no canal TV Miss Brasil Forever. Você passou aqui antes na condição de candidato, né, Mister Colônia Italiana, o Mister Brasil, CNB 2024, e hoje você vem como um Mister Brasil, né, global, na sua versão. E vamos fazer aqui uma sabatina, aqui, uma live gostosa, para colher os louros, né, da sua vitória, do seu destaque. Você que foi um mister que no ano passado se destacou de ponta a ponta em todos os eventos que você participou. Fazer um bate-papo legal, né? Até fiz um chimarrão aqui para a gente conversar, né? Bebida típica aqui do Rio Grande do Sul. E é um prazer estar de volta falando contigo, né? Praticamente mais de um ano já, né? Nessa nossa última live. E nesse um ano muitas coisas aconteceram, né? Muitas as pessoas acompanharam, outras talvez não e talvez saibam hoje. Mas vai ser um prazer compartilhar essa trajetória aí de um ano e pouco atrás. Certo. Então, Luiz, vamos começar. Nós vamos começar pelos Mister Brasil, CNB 2022, e depois a gente entra no top aqui dos tópicos da pauta internacional, né, do evento internacional, o Mister Global. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre os bastidores do Mister Brasil CNB 2024. Olha, foi. Para mim, eu estava parado fazia mais de 2 anos que eu não tinha envolvimento com o concurso novamente, né? E estava retomando juntamente com o meu braço direito, que é o Michael, que foi minha coordenação. E bem importante dizer que se ele não tivesse me apoiando, né, desde o início, nada disso estaria acontecendo. E foi uma surpresa com alguns pontos negativos, outros positivos, é, em relação ao confinamento, aos dias que passamos lá em Tramandaí, né, que foi a sede. Mas eu gosto de ver as coisas com o copo meio cheio, né? Eu gosto de ver as coisas mais no sentido positivo. Então, eu tenho muita coisa mais positiva para falar do que negativa, né? Então, a gente foi bem recebido com a organização, né? No primeiro momento, a gente teve algumas atividades, sim, principalmente para o pessoal que era de fora do estado, né? Não conhecia em si Tramandaí. Mas era um pouco limitado, não tinha como não ser diferente, eu acho, porque é uma cidade aqui do litoral do Rio Grande do Sul, mas que não é, não é grande. Na minha humilde opinião, ela não comporta um evento de Mister Brasil. Acho que poderia ter um investimento maior nesse sentido. Mas a gente foi super bem recebido no hotel, né, com relação aos coordenadores e pessoas também, nas atividades, na prefeitura, isso não tem como negar, né? E depois, durante o evento, sim, as amizades que a gente acaba fazendo são muito positivas, né? As pessoas que a gente acaba conhecendo são muito positivas também. E durante o evento, enfim, durante os bastidores, era mais trabalho do que propriamente aproveitar a situação toda, né? E tendo depois o resultado final, que obviamente não era o que esperávamos. Eu falo no plural porque, obviamente, não estava sozinho lá, né? Eu estava com muitos apoiadores, né? Com muitas pessoas que acreditavam e apoiavam. Não era o resultado que a gente esperava, mas dentro do que aconteceu depois, futuramente, eu posso ver que era o resultado que tinha que ter acontecido. Entrou aqui na live agora o nosso querido Pablo Rosa, o Mister Paraná, CNB 2025. Seja bem-vindo, Pablo, aqui na nossa live. E,
é o seguinte, Luiz, você era favorito, né, ao título de Mister Brasil CNB 2024. E na final você acabou sendo vice-mister Brasil. Isso lhe causou alguma mágoa? Você ficou muito triste? Ou você superou logo e resolveu seguir em frente? Então, para ser bem sincero, não vou negar que eu estava confiante sim, e não pelo favoritismo que vinha sendo imposto, mas principalmente pelo trabalho que a gente estava entregando. Isso me deixava confiante, né? A preparação que tínhamos feito, isso me deixava confiante. A internet, as opiniões, né, das pessoas, elas são relevantes, são, mas elas não entram ali, né, na avaliação dos jurados, no confinamento em si. São importantes, é legal receber o carinho do pessoal, do público que acompanha, mas elas param por aí, né? Eu estava realmente confiante com relação ao nosso trabalho que a gente tinha feito e entregue até então, tanto pré-confinamento, com várias avaliações, como durante o confinamento, né? E, obviamente, fiquei surpreso, porque acreditava que poderia ter vencido, mas reagi de uma forma, acho que muito natural, muito tranquila quanto a isso, acreditando que realmente era para ter sido daquela forma. Eu sei que pessoas próximas a mim ficaram muito mais chateadas e magoadas do que eu. E é compreensível porque as pessoas se entregam bastante realmente, né, para fazer acontecer. Mas eu consegui passar por isso tranquilamente, seguir em frente tranquilamente. E os louros foram colhidos depois. Então, eu realmente só posso olhar para trás e falar que as coisas realmente deveriam ter sido daquela forma, né? Depois, se a gente quiser aprofundar, eu vivi experiências na minha vida pessoal e profissional muito por conta que eu fiquei em segundo colocado. Se eu tivesse ficado em primeiro, muito provavelmente eu não tinha vivido essas experiências. Então, eu gosto de olhar com esse olhar mais positivo, conseguir resignificar muito rápido e seguir em frente. Sim. E o que você achou de ser indicado e aclamado como Mister Brasil Global 2024? Olha, eu vou ser muito sincero. Eu não acompanhava os concursos de beleza. Eu nunca, até hoje, eu tenho um certo, não é que seja, não é um atrativo para mim assim acompanhar. Então, eu sabia muito superficialmente sobre o global, sobre o supranational, sobre o international. Então, eu realmente não tinha muitas informações. E eu nunca tive problema de pedir ajuda para quem soubesse mais que eu ou que realmente pudesse me auxiliar, né? E quando nós ficamos no top 5 e entrou intervalo na live, né, do concurso naquela noite, o William, que enfim, ajudou nós também muito. Ele veio perguntando para cada um, caso não fosse o vencedor, porque nesse caso, pelo menos no ano que eu participei, né, o vencedor automaticamente iria para o Supra. Se não fosse vencedor, teria interesse em ir para o internacional? Se sim, qual internacional? E é importante ressaltar que o pessoal, não sei se o pessoal sabe, muitas pessoas não aceitam isso, não por questão de egocentrismo, é que a coordenação, pelo menos do ano que eu participei, não sei esse ano porque trocou, né, a direção, é, nós candidatos que não vencemos e que vamos representar o Brasil fora, em outros concursos internacionais, a gente tem que arcar com a nossa passagem, né? Então, muitas pessoas acabam não querendo porque é um valor muito alto e às vezes não tem patrocínio em valores em dinheiros para isso acontecer. Mas, dito isso, eu falei que tinha interesse sim, né? Se tivesse a possibilidade, tinha interesse, mas que eu não sabia qual concurso o meu perfil se encaixaria mais, porque tem muito disso, né? Então, eu não sabia que ia ser global, ou se ia ser Supra, ou se ia ser International. Deixei muito a cargo do Will naquele momento, e depois veio a aclamação do global. E daí sim, depois da aclamação do global, eu fui me inteirar melhor sobre. Desculpa, sobre como era o concurso, né? Aonde era, enfim, o que precisava ser feito. Maravilha. E qual é a melhor lembrança que você traz do Mister Brasil CNB 2024?
Sem dúvida nenhuma, eu acho que é ver minha família e amigos lá na final. O que não dá para negar e ser ingrato por ter sido no litoral gaúcho, possibilitou, né, o pessoal se deslocar para lá, apesar de ser uma viagem longa. A maioria da minha família mora a 6 horas, 5 horas do local, mas foi alocado uma van, minha irmã organizou, minha mãe organizou, levamos colega de trabalho, teve meu primo que saiu da capital Porto Alegre para lá também, junto com a sua esposa. Então, acho que essa é a maior e melhor lembrança que eu vou ficar desse dia, dessa final, juntamente com as amizades que fiz também. O meu colega de quarto, o José Segundo, que acompanha até hoje também, que foi lá e foi muito legal porque a gente acaba se ajudando, né? Então, ele não tinha nenhuma experiência, eu tinha pouca, mas com a pouca experiência que eu tive, eu pude ajudar de alguma forma. Então, essas são acho que são as melhores lembranças que eu fico. Até quando volto, olho algumas fotos, eu vejo todo aquele pessoal lá torcendo, me deixa muito feliz. Certo. E como aconteceu, né? Como foi a sua preparação para o Mister Global pós o Nacional? Você teve um tempinho ainda, né, na sua preparação. Como aconteceu essa sua preparação? Então, esse tempinho que, caso eu tivesse vencido, eu não teria muito, ele gerou um dos grandes desejos que eu tinha e sonhos, eu acho que eu posso dizer que eu tinha na época, que era trabalhar como modelo internacionalmente, né? Ou seja, fora do Brasil. E até o momento, ou seja, até ano passado, eu nunca tinha saído do Brasil. Para nada, para férias, para nada. Nem para o Paraguai, que é aqui próximo, que muita gente vai para fazer compras, eu não tinha ido, né? Então, esse tempinho a mais me possibilitou, junto com uma oportunidade que chegou diretamente a mim. Não tem a ver com o concurso, é importante dizer. Essa possibilidade ela foi criada antes da final do concurso, antes dos resultados. E eu passei, então, uma temporada na Colômbia, mais especificadamente em Medellín, trabalhando somente como modelo, o que, para mim, como pessoa e experiência de vida, é indescritível. Eu digo que eu amadureci como ser humano 3 anos em 3 meses e voltei de lá a tempo, obviamente, de voltar a ter os contatos com os meus parceiros daqui, né? E fazer uma preparação melhor ainda para chegar com possibilidade de disputar o global, né? O que há muito tempo não tem um brasileiro que vence. Isso eu posso até dar a minha opinião do porquê que eu acho isso até hoje, mas e assim foi feito. Então eu tive essa experiência por conta da possibilidade de ter esse tempo a mais, voltar para o Brasil, conseguir trabalhar lá, conseguir fazer amizades lá, isso foi muito legal também. Voltar para o Brasil, voltar a ter contato com meus parceiros, ver se eles me apoiariam nessa questão. Ir atrás também do patrocínio da passagem, de valores, porque realmente são valores altos, né? A Tailândia, então, é muito longe. E graças a Deus, assim, realmente, assim, eu gosto de falar que realmente eu sou abençoado, porque surgem pessoas na minha vida que nunca me viram pessoalmente com a disposição de me apoiar e de ajudar de alguma forma. E aí foi possível, né? Juntamente com outros quesitos de preparação que você deve muito bem saber também, né? Passarela, enfim, foto, produção de vídeo, o inglês nesse caso também. Então, muitas coisas até, né, a ida para a Tailândia ali no final de setembro. Sim. E chegando lá na Tailândia, eu gostaria de saber o que mais lhe encantou e o que mais te marcou lá na Tailândia. Sem dúvida nenhuma, foi a paixão do povo tailandês com esse mundo dos concursos. Pelo menos foi o que eu senti. E tinha uma, vamos dizer assim, um ar muito agradável das pessoas, pelo menos comigo. Eu não sei se todos os candidatos sentiram isso, mas eu me senti muito acolhido lá, muito abraçado. Eu gosto de brincar que eu me senti um astro na Tailândia, porque
era muito legal. O pessoal realmente parava os seus trabalhos. A gente fez algumas atividades que, né, a gente tinha uma ida no shopping, enfim. O pessoal parava seu trabalho, falava Brasil, Brasil, porque a gente não entende, né, a língua. Brasil, Brasil, para fazer foto. E realmente, assim, eles acompanham lá o concurso. Eu gosto de falar para o pessoal que isso me surpreendeu muito, de uma forma positiva, porque acho que é o que é para nós o futebol aqui, na grande parte do Brasil, né? Lá para eles, eu acredito que é esse mundo dos concursos. Porque eu me senti assim, bom, eu dei meu primeiro e único autógrafo até hoje lá. Eu nem sabia o que eu fazia, o que eu escrevia. Então, realmente isso é muito legal, reviver e relembrar isso. E tenho certeza que isso foi o que mais me surpreendeu no povo tailandês e nos dias lá que ficamos por lá. Bem, mas a gente sabe que nem tudo são flores. Você passou por algum perrengue lá na Tailândia, com relação às comidas exóticas da Tailândia também? Como é que foi aí Passei. essa experiência? Passei. Então, como qualquer outro concurso, tem muitos patrocinadores envolvidos e por trás do concurso para fazer ele acontecer, né? Então, como principalmente nessa questão alimentícia, né? Quase praticamente acho que todas as refeições que a gente fez era através de um patrocinador deles. E variava, tinha muitas opções, muitos patrocinadores ao longo dos 14 dias, mais ou menos, que foi de confinamento, não lembro exatamente. Alguns nós íamos até os restaurantes, né? Outros eram marmitinhas que a gente pegava no hotel mesmo para comer lá. E tudo sendo registrado, postado, com hashtags, com arrobas naquelas línguas. E graças a Deus eu tinha esse suporte, né? Porque daí eu mandava para o Brasil, né? Mandava pro Michael, enfim, que estava com acesso nas minhas redes para fazer a postagem. Porque ou eu dormia ou eu postava. Não tinha tempo. Realmente a gente teve nenhum momento de folga. Essa é a realidade. A gente não teve um turno de folga. Não teve uma manhã, não teve uma tarde, não teve uma noite. A gente tinha atividade todos os turnos. Então, isso, obviamente, ao longo do dia, ao longo dos dias, era muito desgastante. Em relação à comida, era muito forte. E olha que eu como, assim, uma comida apimentada, mas não tanto quanto. Eu gosto de brincar que o próprio mexicano, que eu fiz uma amizade, ele achou que estava muito forte, né? Então, isso, isso me gerou algumas dores de estômago e barriga uns 3 dias antes da final. Eu aguentei bem, eu acho, por uns 10 dias essa alimentação, porque você não tinha muita opção. Era uma busca de um alimento com menos pimenta possível. A gente falava no spice, no spice. E daí a gente até encontrar o menos apimentado possível. Mas mesmo assim, isso deu uma irritação muito grande no meu estômago. Eu fiquei com dor de barriga ali uns 3, 4 dias. Não conseguia me alimentar direito. O resultado disso que eu voltei para o Brasil, tinha 3 quilos a menos do que eu fui. Então, esse eu posso dizer assim que a pedrinha ali no sapato ali que a gente teve que passar por cima. Ah, que maravilha. Eu sabia que essa live ia ser muito especial, porque você está trazendo na bagagem muitas vivências internacionais e está tendo a oportunidade de contar essa noite aqui para a gente, e eu sou muito grato a você por isso. Imagina. E, Luiz, eu queria agora vamos entrar lá no confinamento, né, do Mister Global 2024. Aí eu queria saber tudo, que você falasse sobre o confinamento internacional, quem foi seu companheiro de quarto. Olha, eu fiquei surpreso com o investimento realmente da organização, que também já trocou. Para esse próximo ano já vai ser uma outra organização. Mas eu fiquei realmente muito surpreso com o investimento deles. Realmente a gente foi muito bem tratado lá. Os hotéis eram de 5, 6 estrelas. Se tiver 7 estrelas, ia ser de 7 estrelas. Não sei se existe. Mas tinha essa questão da alimentação, mas era por uma questão, obviamente, de patrocínio, né? Não tinha muito para onde fugir, para eles lá é normal. Mas estruturalmente falando também, os deslocamentos com veículos super confortáveis, e realmente assim uma equipe muito grande e pessoas realmente muito bem preparadas e candidatos muito bem
suportados, com um suporte, tá? Com bastante suporte dos seus países, dos seus coordenadores, da sua organização nacional. E eu tive 2 colegas de quarto, porque a gente ficou alguns dias na Tailândia e depois a gente foi para o litoral e ficou mais uns dias e depois voltou para Bangkok, na Tailândia. Então, quando ali, nesse primeiro momento, eu fiquei com o Camboja, de colega de quarto, ele não falava muito bem inglês, nem eu, então foi meio que na mímica, mas uma pessoa super querida, uma pessoa sensacional. E foi muito legal, ele colega de quarto. E depois lá nessa parte do litoral eu fiquei com a África do Sul, que se eu não me engano era o candidato mais velho a participar. E muito o propósito dele participar era apresentar o projeto social dele, que era muito interessante, envolvia resgate aos animais abandonados, enfim, era muito legal o projeto social dele. E depois, na volta, eu continuei com a África do Sul até o final. Mas fiz amizades, obviamente, principalmente com os latinos, porque olha como nada é por acaso, né? Eu não sabia falar espanhol, e foi na Colômbia mesmo que eu aprendi a falar espanhol. Então eu estava muito fresquinho, então quando eu voltei e fui para a Tailândia, eu já conseguia conversar e me comunicar em espanhol com os latinos. E ali, obviamente, a gente consegue ter uma interação melhor e ter um convívio melhor. Então, tive amizades muito legais ali, pessoas que realmente ajudavam um ao outro, né? Alguns não, e isso é inevitável, não tinha como ser diferente, sempre tem, mas que ajudavam um ao outro. E eu tive pessoas assim que me traduziam quando eu não entendia, ou falavam por mim o que eu precisava saber e perguntar, né? Porque realmente o povo da Tailândia, ele era só inglês. E era o inglês que propriamente quem sabia falar inglês era uma pronúncia muito diferente, eles falavam. De algumas palavras que propriamente quem era fluente não conseguia entender direito. Então era difícil meio que para todo mundo, né? Para uns mais, para outros menos. Mas esse confinamento dos 14 dias cansativos, sim, obviamente, muito em cima da rede social, das postagens, e a gente entregando tudo que a gente podia entregar. Mas que no final das contas, assim, o espetáculo final, para quem assistiu, né, a estrutura final foi sensacional, foi muito legal participar e tá marcado dessa forma, né, nesse ano que ocorreu. E realmente, você olha com outros olhos hoje os concursos e o investimento dos outros países, e propriamente a gente volta a olhar para o investimento do nosso país, né? E isso, obviamente, tem hoje um abismo muito grande. Então, é uma coisa que eu considero que, muito por conta disso também, hoje a gente não tem um brasileiro vencendo recentemente, né? Entre outros detalhes também que são bem relevantes, que pelo menos eu achei, né? Mas o confinamento lá em si, tirando essa parte da alimentação, foi muito legal, foi muito engraçada também. A gente estava cansado, mas a gente conseguia, né, aproveitar e tentar realmente pegar o que fosse possível dessa experiência, que para muitos era a primeira vez também participando de um internacional. E o que toda essa experiência internacional mudou na sua vida após o concurso? Eu voltei outra pessoa, né? Com outra cabeça, com outra mentalidade, com outros olhares para relação a muita situação, que às vezes a gente faz uma tempestade em copo de água ou que a gente cria crises que não existem, né? Então, profissionalmente falando, eu não sei até que ponto isso tenha influenciado na minha vida profissional. Até porque aqui para o Rio Grande do Sul, pelo menos, eu não sei se o mercado abraça muito o mundo mister, sabe? Mas eu voltei, estou trabalhando até hoje muito bem. Eu não sei até que ponto teve respingo nisso ou não, mas estou trabalhando muito bem na minha vida profissional. Na minha vida social, então, tive o carinho de muitas pessoas que continuam até hoje. Isso é muito especial, isso é muito legal. E principalmente por ter sido eu mesmo, por ter trazido uma autenticidade que agradou, e eu fico muito feliz porque eu não consigo forçar nada. Então, realmente, essa experiência toda fora do Brasil, para quem nunca tinha saído do país, e no mesmo ano ter saído 2 vezes, sendo uma delas para o outro lado do mundo, era algo que
nem nos meus maiores sonhos eu planejava e anotava que ia acontecer, ou que tinha intenção que acontecesse. Foi realmente algo que eu gosto muito, eu tenho muita fé, eu gosto de falar que Deus realmente organizou dessa forma para eu viver, aprender e passar por algumas dificuldades e estar aqui hoje podendo conversar e poder ajudar alguém de alguma forma com essa experiência que tive. Olha, eu vou fazer uma citação a uma das nossas seguidoras aqui, a Aurelina Marinho. Ela acompanhou toda a sua trajetória, né, no nacional, no internacional. Ela ficou revoltadíssima. Como é que aquele homem não venceu o concurso? Ele é muito bonito, ele tem garra. Então, assim, você tem umas qualidades para um mister que é essencial. Você tem simpatia, você tem carisma, né? Você tem uma elegância. Então, tudo isso é um conjunto da obra que faz o mister obter um grande sucesso. Né? Você é uma pessoa simples. Quando eu digo simples, é simples e humilde, não é naquele modo de tratar as pessoas, de conquistar as pessoas, assim. Você tem uma luz própria que você acende naquele momento e ninguém apaga. Então, quando você está participando de qualquer ambiente, você naturalmente, né, é notado. Olha, o Flavinho aí, o Flavinho Sena está dizendo aqui, eu estava no Nacional e achei que você levaria o título, né? E assim, é como se diz assim, eu vou citar para você a história que o vice às vezes chega mais assim longe pós-concurso do que propriamente o vencedor do concurso, não é? Porque tivemos aqui questões assim, no mundo de resultados que misses que ficaram em segundo lugar, que não venceram o Miss Brasil, mas viraram atrizes, viraram jornalistas, apresentadoras e ganharam muita notoriedade nacional. Então, não significa dizer que você vai participar de um concurso e você não vence, que as portas fechou ali. Pelo contrário, você tem que saber aproveitar as oportunidades e essas oportunidades você vai trilhando, vai abrindo, porque você que vai fazer seu nome, a pessoa faz o nome. E depois que a pessoa constrói o nome, constrói a fama, constrói, fica sólido, com a solidez ali, pronto, o que aconteceu no passado é passado. Concorda? É exatamente. Obrigado pelas palavras. É realmente assim algo que eu não consigo explicar para as pessoas o diferencial ou o que precisa ter para. Eu falo muito em respeito, eu falo muito em autenticidade e principalmente realmente tratar o outro como ser humano, né? Eu acho que isso resume o que normalmente quando me pedem alguma opinião eu consigo dar. Eu até ainda acho estranho porque por mais ter vivido essas experiências, as pessoas vê de certa forma como um exemplo, para mim ainda é um pouco estranho, talvez uma falta de aceitação disso, mas eu acho que tem muito da minha criação nisso também, sabe? Principalmente assim, da minha criação. Então, até a minha mãe tá assistindo a live aí, muito tem o dedo dela, não tem como negar. Mas eu não consigo passar uma receita, né, para isso. E falando da colocação e do exemplo que você deu, é hoje o que eu consigo realmente passar para futuros candidatos, né? Que é óbvio que a gente quer vencer, que a gente quer o primeiro colocado, mas isso realmente, por própria experiência, não define exatamente quase nada, porque eu venci, se for parar para analisar na minha trajetória, que eu acho que foi uma trajetória, enfim, passando por um estadual, um nacional e um internacional, eu tive só uma vitória, né? Eu tive só uma vitória, só um primeiro colocado lá no início, lá em 2021, né, no Fashion Man Rio Grande do Sul, né, sendo dirigido por Michael, e que foi o suficiente. O segundo colocado não impediu e não travou nenhuma experiência que eu tive, talvez abriu até portas para outras experiências, né? E o internacional, o quinto colocado, também muito menos. É um reconhecimento também tão grande quanto. Então, realmente, não é a colocação que vai dizer se você realmente é bom ou não naquilo.
Eu acredito que é muito da noite, é muito da cabeça dos jurados. Eu já fui jurado e agora, a princípio, sou jurado com mais frequência. Às vezes, realmente é naquela noite, naquele momento, ou naqueles dias de confinamento, onde uma outra pessoa, para o concurso, para a organização, se demonstra mais útil do que outra. E não é por questão de melhor ou não, né? Ou mais preparado ou não, mas talvez por mais possibilidade de trabalhar juntamente com a organização do que outra. Né? Então, talvez foi o caso, principalmente falando do internacional. Mas isso é muito legal, porque eu sou totalmente satisfeito com a minha trajetória, totalmente satisfeito com ela. Eu diria que eu não mudaria nada. Eu acho que as colocações realmente foram totalmente justas, porque eu sei que ali na frente eu vivi coisas que poderiam ser diferentes se eu não tivesse. Então, eu realmente, assim, acho que não faria diferente nos concursos que fiz. Talvez me preparar um pouco melhor, né, no internacional em relação à língua, que depois a gente pode falar, né? Acho que até tem uma questão. Só que eu tive, dentro das condições que eu tive, dentro da minha trajetória de vida que eu tive, de criação, eu comecei a ter contato com a outra língua muito por conta dos concursos, que ofereciam o apoio. Porque o investimento eu não consegui ter no início ou de uma infância ou de uma adolescência para isso. Né? Tinham outras prioridades. Outras pessoas conseguem ter isso. Né? Só que quando você sobe em cima do palco, os julgadores ou as pessoas que acham que deveriam ser diferentes, muitas delas não sabem como é que foi a tua trajetória para chegar até ali, se teve investimento, se não teve, se tu foi com o que tinha ou se tu foi sobrando, não sabe, né? Sabe só o resultado final. O que é uma pena, né? Mas ter esse reconhecimento, independentemente da colocação, eu acho que é um trabalho entregue, é um trabalho bem feito, entregue, e só gera conforto para mim e gratidão nesse sentido. Sim. Agora eu queria saber qual foi o seu maior desafio no Mister Global 2024 e na preliminar do Mister Global, qual foi a etapa assim, mais complicada para você? O maior desafio foi sempre a língua inglesa, né? Eu tive muito ajuda e muito auxílio da professora Renata. E é muito legal porque a gente manteve essa parceria depois do concurso também, né? Isso então é sobre conexões de pessoas mesmo que transcende o profissional, né? Então, essa foi a minha maior dificuldade no Tório, e nunca escondi isso. Não sei se talvez com um pouquinho melhor nesse quesito o resultado seria diferente. Não tem como saber. Realmente não tem como saber. Mas na preliminar, para ser bem sincero, Danilo, na preliminar, assim, eu tava muito leve, assim, eu tava realmente vivendo muito bem, assim, os dias lá e realmente aproveitando o possível. A gente teve a preliminar na praia, que eu acabei vencendo a prova, o que gerou ainda mais entusiasmo pro povo aqui, né, no Brasil, e foi muito legal. Eu realmente não esperava. E então, assim, até porque a gente tinha ajuda um do outro, né? Em alguns casos ali de alguns candidatos. E que realmente eu acho que o concurso masculino ele tem isso, né? Ele tem mais, eu acho, do que o feminino nesse sentido. Não tem muita falsidade. Você sabe quando alguém gosta de você e quando não gosta. E é recíproco. A outra pessoa sabe se você não gosta dele ou se você gosta dele. Não tem muito disfarce quanto a isso. Então, quem realmente tá ali para ajudar, realmente ajuda o outro. Então eu não tive muita dificuldade nessa preliminar. Eu acho que no traje típico, por exemplo, isso é uma coisa que as pessoas não sabem, foi limitado. A gente teve que pensar num traje pequeno que pudesse caber na mala, porque senão eu tinha que pagar mais uma mala de despacho, né? E não era avaliativo. E óbvio que eu queria talvez ganhar de melhor traje. A gente quer o máximo, mas dentro das condições que a gente tinha, dentro dos recursos que a gente tinha, eu fui com uma mala grande despachada e uma pequena de bordo e uma mochila. Porque era o que eu tinha e que eu consegui de patrocínio para ir. E aqui não tem nenhum tipo de vitimismo. É porque realmente a realidade dentro da organização nacional foi essa.
Agora, outros países chegaram com 3, 4 malas grandes, despachadas. Eu tinha os looks contadinho, exatamente contadinho, dia após dia, que eu tenho muita gratidão com a Dom Juan por conta disso, que é a loja que me patrocinou e que eu fui atrás, porque a gente já tinha contato profissional, então muitas coisas coube a mim a fazer e a gente conseguiu isso. Até então teve um look extra que exigiram na final que eu tive que recorrer à organização para conseguir montar, que nem eram as minhas peças de roupa, porque não cabia na mala que eu ia despachar. Daí tu pode pensar, mas por que não pagou uma bagagem extra e despachou? O dinheiro e a questão financeira também é limitada. A gente aqui não está, né, jogando dinheiro para cima. Então, a gente realmente tentou entregar a melhor participação possível dentro das condições que a gente tinha. Isso muitas pessoas não têm como saber, né? Então, eu estou aqui trazendo. Então, é importante deixar claro para isso. Algumas pessoas têm condições maiores de conseguir, talvez, ir mais preparadas, né? Mas dentro das condições que eu tinha, e que eu tive o auxílio de muitas pessoas, graças a Deus, foi o que foi possível entregar, né? Talvez com um auxílio maior a gente pudesse ir mais para frente. Mas é isso é o resultado, isso é o retorno. É só a gente fazer um exemplo. Teve um nigeriano que eu acho que ganhou o International, se eu não me engano. Foi nigeriano, eu acho. Que ele voltou para o seu país e está participando de filmes, né? 1, 2, 3 participações. O brasileiro que venceu o último internacional, acho que foi o Pedro Gica que venceu, que foi até o Global. Eu não sei se o Brasil abraça isso. Se a organização nacional se ela faz um trabalho para que isso realmente seja um resultado, sabe? Para que você realmente consiga ter frutos depois. Então, eu acho que isso diz muito sobre um país de cada país, sabe? Sobre o apoio e investimento de cada país, de cada organização. Eu fui sozinho, era só eu como brasileiro lá. Não tinha mais ninguém de brasileiro. Isso faz diferença. O mexicano tinha os 2 coordenadores dele lá, da organização nacional deles, registrando, fazendo foto e tudo mais. Eu queria levar o Michael como meu braço direito lá, queria levar a família, amigos para torcer, gostaria muito, mas as condições não deixam, não deixaram pelo menos, né? Então isso particularmente falando, como participante, me fez falta. Eu achei que poderia ser diferente, né? Então é algo que eu pontuo como muito importante e que não se tem um olhar muito atencioso para isso e que eu acredito que muito por conta disso também o Brasil não tem tendo bons resultados no nacional. No internacional, desculpa. Realmente é fácil, às vezes, a pessoa dizer, não ganhou, flopou, né? Que, principalmente quando o candidato e a candidata não se classifica fora, vem o nome flop, né? Flopou. Então, é muito fácil você apedrejar, você criticar, você, né, cair em cima, mas realmente você não sabe o que cada candidato ou candidata passa, né? Por isso que é muito bom uma entrevista pós-experiência no internacional, porque a gente vai exemplificando as coisas que acontecem de fato na realidade, entendeu? Então, assim, nada são flores, glamour o tempo todo, 24 horas de glamour. Tem o sacrifício, tem as renúncias, tem as dificuldades, tem as limitações. O julgamento pra caramba, o julgamento praticamente diário, ele realmente é muito forte. Você tem que estar com a cabeça muito boa para não deixar se abalar com relação a isso. E ano passado, você foi o único representante brasileiro que se destacou no top 5 num concurso internacional, com relação aos misters, né? Porque não veio um top 5 no Supranational, na Polônia, e não veio um top 5 no Miss Internacional. Também não veio. Então, na realidade, você teve a oportunidade, com todas as suas limitações, de brilhar sozinho, de galgar um top 5, não é? A questão do inglês, assim, deu para perceber que quando você entrou no top 5,
que tinha uma pergunta em inglês, que foi a pergunta final ali para fazer para vocês. Deu para perceber, assim, você ficou meio assim, você está um pouco tenso, assim, mas no momento, aquela pressão toda ali, então, quer dizer, quando anunciaram, né, que você no quinto lugar é equivalente à quarta sucessão, né, do título, você poderia avançar mais, porque nós estávamos esperando isso, né? Então, assim, eu vejo também hoje, Luiz, que os concursos hoje eles estão ficando muito politizados, muito político, defendendo uma causa social A, B ou C. E aí, o que acontece? Se esquecem que é um concurso de beleza. É um concurso de beleza, seja masculino, seja feminino. Que ganhe o mais bela, a mais bela, mas hoje está ficando com muitas variáveis. E nem sempre aqueles melhores ganham. Você concorda? Concordo totalmente, assim, até o Juliano agora deu esse comentário agora, né, e ele faz parte da nova organização do Nacional. Tive, acho que, pouquíssimo contato com ele num evento que a gente se encontrou, não pudemos conversar muito bem, mas eu acredito, pelo menos falando da organização que estava no ano que eu fui, sabe, às vezes eu não gosto de pontuar e nem dar nome, né? Mas faltou até uma boa sorte. Eu não recebi. Fez falta? Não fez falta. Não estou falando isso, né? Não estava esperando isso. Mas penso que poderia ser um mínimo de um produto, porque você se considera, eu me considerava um produto da organização, representando a organização fora do país, e não tive uma boa sorte. Depois eu tive os parabéns, né? Mas não vou ser injusto também, não vou ser ingrato, que teve mensagens positivas assim de pessoas que vieram a, a, a estar na organização hoje, né? E isso mostra pelo menos uma valorização sobre aquilo que foi feito. Graças ao concurso também, hoje eu tenho um auxílio psicológico muito importante, que é o Stefano, né? Se não fosse a organização, eu não tinha tido esse contato, então deixo aqui também, obviamente, minha gratidão em relação a isso, ao inglês com a Renata, mas paramos por aí, né? Paramos por aí. Então, obviamente que eu não posso deixar de pontuar isso, porque eu, graças a Deus, eu não senti falta, mas talvez para alguns candidatos possa fazer diferença. Sabe? Possa fazer diferença. Pô, tá precisando de alguma coisa aí? Conseguiu fazer as fotos já? Oficial? Conseguiu fazer os vídeos? Precisa de ajuda? Não precisa? Precisa de um parceiro para tal coisa ou para tal coisa? Precisa? Como é que tá indo as coisas aí? Eu gosto de me virar sozinho, é ok. Mas como é que tá indo as coisas aí? Não teve? Sabe? Então, realmente eu contava com pessoas da minha confiança, do meu braço direito, para ter uma opinião. Tá bom o vídeo? Como é que vamos fazer o vídeo? Um profissional de foto para fazer as fotos. Fábio, conseguimos fazer uma data aí na parceria para a gente fazer as fotos? Vamos fazer? Vamos. Sabe? Então, assim, graças a Deus eu tive pessoas e parceiros para contar. Porque senão eu não sei o que teria acontecido, para ser bem sincero. Né? Então, deixo essa fala e esse comentário para que realmente a nova organização hoje possa ter um cuidado um pouquinho maior com relação a isso, porque faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. Sabe? É muito fácil você reconhecer depois que o teu candidato foi bem ou teve uma notoriedade considerável fora. Mas e o apoio e o incentivo agora para ele chegar lá e ter isso, né? Depois que deu certo, ok, é legal. E se não deu certo, não aparecia, não foi tudo por conta pessoal, né? Então isso é importante. Eu acho que a nova organização ela tá, acho que mais ciente disso. Eu acho que vale a pena ter um olhar mais atento com isso, sabe? E para os próximos candidatos que vierem também a representar o Brasil,
tenha um pouco de ciência disso também, né? Acho que isso é importante falar. Sim, sim. O Juliano escreveu aqui, boa noite, Juliano, seja bem-vindo aqui na nossa live. O Juliano disse o seguinte, acho que independente da organização não ter estado na final, você está de parabéns por ter entrado no top 5 e o mérito é todo seu. Nos encheu de orgulho. Eu não divido esse mérito, eu divido esse mérito, na verdade, né? Não tem como eu ter feito tudo sozinho lá. É impossível. Teve candidato francês, por exemplo. Um exemplo lá. O francês estava realmente, literalmente, sozinho. Nem com ninguém para dar o suporte na rede social. Então, assim, ele praticamente acabava se isolando do pessoal porque ele tinha que entregar na rede social o que a organização dele não entregava ou não tinha uma pessoa para isso, né? Então, isso acaba afastando, né? Acaba afastando o próprio candidato dos outros candidatos, da própria organização. Até porque ele era um dos favoritos em relação à rede social e não entrou no top 10, sabe? Então é isso. Eu tive, graças a Deus, realmente o Michael controlando as redes para nós ter esse engajamento de rede social, que sim, é importante, eu não sei até que ponto, mas era importante sim, né? Para a gente ter esse engajamento do público, né? O público está acompanhando, isso é muito legal. Só que se eu não tenho essa pessoa no Brasil, ou pelo menos eu não tenho a pessoa lá para estar registrando, para estar trabalhando junto, porque é trabalho, é realmente impossível você conseguir ter um bom resultado, sabe? Porque é desgastante. Então eu tinha que fazer a autoprodução das coisas ou pedir para outros candidatos gravarem algumas coisas para mim, porque só na primeira pessoa era mais complicado para poder mandar e gerar esse conteúdo para o pessoal acompanhar, né? E ter esse engajamento. Então, por isso que eu bato na tecla. É importante, sim, o investimento da organização ter alguém para trabalhar junto com o candidato no dia. Eu sei que o Mister Global, no ano passado, ele não era prioridade. A prioridade era o Supra. Eu sei disso, né? Méritos do vencedor do Brasil do ano passado. Ok. Eu não sei se ele teve alguém lá da organização. Provavelmente não também. Mas seria interessante que tivesse tido, sabe? Porque faz realmente diferença. Então, talvez com esses acontecimentos e com essas questões, possa ser possível ter um olhar mais carinhoso com relação a isso. Eu sei que é um investimento, sei que é caro, sei que é mais uma pessoa lá. Mas na Tailândia, lá, os hotéis são baratos, não precisa ficar no hotel lá que a gente ficou, sabe? Mas eu sei que a passagem é cara, eu sei que tudo envolve dinheiro, né? Tudo envolve, são preços elevados. Eu sei que não é tão simples, mas eu acho que vale um olhar carinhoso para isso, porque eu, como candidato, senti falta e eu acho que faria diferença. Graças a Deus eu tinha essas pessoas para me dar apoio aqui no Brasil, mas se eu não tivesse, a gente não tava com essa faixa aqui no pescoço e nem nada. Pode ter certeza disso. Sim. O Juliano, ele disse que é bom ter estas críticas porque queremos mudar sempre para melhor, né? O Juliano faz parte hoje, né, da nova organização nacional. Não tive muito contato com ele pessoalmente, volto a repetir, né? Mas realmente aqui é só um relato de como eu me senti e de como foi a participação minha no internacional, né? Eu acho que eu não preciso, não estou querendo aqui ter reconhecimento nenhum, só que é importante pontuar isso. Até na questão do próprio nacional. Eu sei que não era costume da organização passada fazer a passagem de faixa dos candidatos que não venceram e que representaram o Brasil o Brasil fora do país, né? Esse ano mudou um pouquinho. Do que foi para o Internacional, o Bruno, né, se eu não me engano, não lembro agora, ele foi até Balneário, né? Teve lá a passagem de fase, teve um espaço de fala, mas até onde eu sei, foi por conta. Foi aberto espaço, isso já é ótimo, beleza, porque antes nem espaço tinha, mas foi por conta. Eu recebi, mas eu tinha que ir por conta. Preferi trabalhar do que ir lá, passar a faixa e ter uns custos que eu acho que poderiam ser, né, pelo menos um olhar mais carinhoso. Mas, enfim, eu acho que já falei bastante.
Tá certo. É, justamente coincidiu no que eu vou comentar aqui com você, que no Mister Brasil CNB 2024, o vencedor foi para o Mister Supernatural na Polônia. E o Mister Brasil CNB 2025 vai para o Mister Global 2025. Você acha que esse fato veio valorizar ainda mais o seu título de Mister Brasil Global? Coincidência boa, né? Então, no primeiro momento, eu achei que pudesse ter sido, mas eu procurei me informar um pouco melhor. Até porque eu não tenho um conhecimento muito vasto dos outros concursos, dos principais requisitos para poder participar. E se não me falha a memória, até o Juliano pode confirmar se ele está assistindo ainda aqui, o Lucas acabou indo para o Global e tendo vencido o Nacional, porque eu acho que ele era o único ali que se encaixava nos requisitos para ir para o Global. Acredito que é isso. Eu não vou ter certeza, mas pelo que o Will me falou, que a gente conversou, que depois eu fui perguntar, porque admito que não acompanhei o concurso, eu vi só o resultado depois, eu estava viajando. Mas eu acho que foi por conta disso que o vencedor acabou indo para o Global, porque, se eu não me engano, ele não teve muitas opções para isso. Eu acho que o Lucas, não sei se ele já é pai ou é casado, e daí no Supra não pode, alguma coisa assim. Gostaria que tivesse sido por uma boa repercussão da Global. Gostaria, mas eu acho que não foi o caso. Pode ter uma certa pequena influência, mas eu acho que não foi o caso. E engraçado que você acaba sendo um antecessor do próprio Mister Brasil, né? Do que venceu esse ano, o Lucas, né? Você acaba sendo um antecessor dele, porque... E aí eu também queria comentar com você o seguinte, coisas lá do concurso. Quem eram os candidatos, assim, seus favoritos? E quem era que você achava que ia ganhar, vencer, lógico? E teve também aqueles antipáticos, tinha alguns candidatos, assim, aquele grupo que era... Cita aí pra gente, agora está liberado. Pode falar. Isso no, você está pedindo no global ou no nacional? Não, no global. Então, como favorito, no confinamento as coisas mudam muito, né? Mas algumas coisas não mudaram também. O espanhol, que acabou ficando como segundo colocado, ele era muito bem quisto, né? E realmente ele confirmou isso. O primeiro colocado filipino foi surpresa para todo mundo, tá? Para todo mundo. Algumas pessoas falam lá, alguns candidatos que a gente fez amizade, eles falam sobre peso de banda, né? Peso de faixa. A Filipina, se existe ou não, eu não sei, mas que Filipinas tem um peso de faixa maior, né? Sim. Alguns candidatos falaram sobre isso, né? Então não sei se até que ponto é verídico. O nigeriano, que ficou em terceiro, ele foi uma grata surpresa durante o confinamento. Pessoa agradabilíssima, muito querido, muito acessível, muito legal. Então foi uma surpresa durante o confinamento. Mas o meu principal rival, que eu estava pontuando, seria o espanhol, né? O Manu. Depois a gente conversou, fizemos live junto também e tudo mais. E, e depois o tailandês, por estar em casa e ter uma performance muito boa. Ele era muito inteligente, né? Ele estava em casa, então ele meio que... Isso também é importante pontuar. Ele meio que abusava um pouco das regras que eram geral para todo mundo. Isso é um pouco de malandragem. Eu acho que isso me faltou um pouco também. Porque, fazendo um adendo bem curto, eu não tinha entendido a pergunta final do top 5, porque o meu tradutor, eu conheci ele minutos antes. O áudio que chegava para nós era um áudio de fundo. Então, o início da pergunta, que era o mais importante, eu não compreendi. E faltou malandragem para mim, talvez, pedir para repetir, né? Só que naquele momento a gente não pensa muito. Então, o tailandês, ele tinha uma malandragem, ele ocupava muito mais o tempo do que era previsto para cada candidato, então ele realmente era forte e acabou ficando em quarto, né? E agora falando das personalidades, assim, não positivas, a gente teve meio que... A gente teve meio que uma... um voto meio que 100% dos candidatos em relação a isso, né? Que era muito em relação ao costarriquenho,
e Costa Rica. Qual que era o outro agora? Não acredito que eu vou esquecer. Mas, enfim, tinha dois, assim, tinha dois. Um até a gente meio que deu uma discutida, eu e ele. E, enfim, mas não passou disso. E daí isso fica muito claro, né? Porque eu não vou ser agradável com todo mundo. Não era esse o meu papel. Então, aconteceu até isso, né? Mas era Costa Rica e agora o outro eu não vou lembrar. Porto Rico e Costa Rica, será? Não, acho que Costa Rica não tinha, era Porto Rico e era um país da América Central agora. Não vou me recordar o nome. Nicarágua? Sim. Não, né? Costa Rica, América Central. Acho que era Porto Rico, eu me confundi com Costa Rica, tá? Porto Rico. E agora o outro eu não vou lembrar. Não, tá tudo bem. Mas enfim, era meio que geral. Não foi uma coisa particular, era meio que geral. Então, eram pessoas um pouco difíceis de lidar, mal educadas, não respeitavam e tinham realmente uma falta de educação muito grande. Eu acho que isso que gerou mais estranhamento com praticamente todas as pessoas. Certo. O Juliano respondeu aqui, ele disse, esse ano os 3 concursos global, internacional e o Supra tiveram o mesmo valor e, por isso, foram coroados na transmissão e não após o concurso, porque nós, da nova gestão, valorizamos os 3 concursos. Isso foi muito legal. Essa foi uma mudança que eles fizeram. Eu achei muito legal você primeiro titular, né, os candidatos e depois fazer a titulação do Mister Brasil mesmo, sabe? Acho que isso realmente foi muito legal, essa mudança que a nova organização fez. Ele está dizendo mais. Ele disse, Lucas se encaixava tanto no global quanto no internacional. O segundo colocado também se encaixava no global e internacional. Escolhemos pelo perfil. E o Amazonas era o melhor colocado no perfil Supra. Entendi. Então, está explicado aqui o nosso querido Juliano Crema, explicando aí as mudanças que ocorreram agora nesse ano 2025. Agora, Luiz, eu queria, né, que você... quantos prêmios você ganhou, você conquistou para o Brasil? Se você poderia mostrá-los para a gente? Claro. Isso foi muito legal, foi muito surpreendente também, né? Eu ganhei algumas premiações individuais que não tiveram o objeto em si, né? Eu tive a primeira premiação, foi uma prova vencida no desfile de traje de banho, que foi uma diária para 2 pessoas lá no resort Beira-Mar, que não sei se eu vou conseguir aproveitar, né? Meio que umas premiações de elefante branco, né? Mas ganhei, essa foi minha primeira premiação. Minha segunda premiação foi muito graças ao público também, né? De uma clínica estética, né? Uma premiação em valores 100 mil bahts. Isso dava em torno, acho que, de uns 14 mil reais, 15 mil reais em tratamentos estéticos que a clínica oferecesse. Então, mais um elefante branco, porque não sei se eu vou voltar para a Tailândia lá para aproveitar isso. E depois, para mim, o mais surpreendente e mais, talvez, que eu valorizo mais do que até a quinta colocação, ou Forerunner-Up, que foi esse Mr. Congeniality, que esse é o troféu dado, e eu fui entender depois, porque eu não entendia nada na transmissão, a gente não entendia o áudio, eu só entendia que chamavam Brasil e eu ia lá, não sabia o que eu ia receber. Que foi a premiação dada pro Mister que os candidatos, na grande maioria, escolheriam para vencer o concurso, né, caso eles não fossem vencedores. Então, isso, para mim, é muito significativo. Né? E depois, a premiação do troféu aqui do Forerunner-Up, que é um troféu em 3D, um troféu sensacional aqui também. E não posso negar... eu esqueci o relógio, que
eu ganhei um relógio acho que é a patrocinadora master do concurso, que premiou os cinco os primeiros colocados, né? Com ordem, obviamente, de valor dos relógios, né, até o primeiro colocado. Mas são relógios da marca Mawad, uma marca que não é conhecida no Brasil, que vale bastante, que eu não tenho intenção muita de usar, para ser sincero, porque realmente é um relógio muito valoroso. Eu tinha intenção de fazer isso virar dinheiro, porque para mim é mais interessante. Até está à venda aí, se o público quiser entrar em contato, pode entrar, está à venda. Mas é muito difícil porque é um valor alto e realmente o Brasil não conhece muito essa marca, que é uma marca libanesa, enfim, trabalha mais nos Emirados Árabes. Eu fui pesquisar tudo, né, para conseguir botar isso em jogo, mas não foi possível até então. Mas tá guardadinho dentro da caixa, nunca foi usado. E talvez, quem sabe, com o tempo eu venha usar, mas foi as premiações que eu tive. Maravilha. Ela iria ser muito especial. Agora eu queria que que dicas você gostaria de dar para o seu sucessor na versão global, o Lucas Laet, o Mister Brasil CNB 2025, para que ele possa trazer o título para o Brasil? É até estranho falar isso, porque eu acho que o Lucas tem mais experiência do que eu. Eu nunca tive contato com o Lucas, para ser bem sincero. Sabia que ele já tinha participado num outro ano, acho que Foi, em 22. 2022, ele participou, É. foi o Mister Guanabara, em 2022. Então, assim, eu acredito que o Lucas tenha mais experiência do que eu nesse quesito, mas de eu ter vivido lá, né? O que eu vivi lá e que eu poderia, obviamente, passar de dica é realmente ele se importar com com todas as tarefas que são impostas, não desvalorizar uma ou valorizar mais a outra. Eu acho que todas têm seu valor. A gente não tem certeza qual vale mais, mas então por isso, né, tentar ser equilibrado em todas as questões. Ser autêntico, ele parece ser uma pessoa muito gente boa, uma pessoa de um sorriso fácil. Eu acho que isso agrada muito os tailandeses. O sorriso ele é muito bem-vindo lá na Tailândia. Pude perceber isso também. E realmente ser autêntico, ser carismático, comunicativo. Ele, se eu não me engano, ele é fluente, ou até professor de inglês, não é? Sim, ele tem uma influência, já morou no exterior. Não, ele é super experiente. Eu acredito que realmente, se ele tiver o suporte que é importante, ele ter essas pessoas para dar esse suporte para ele por fora, eu acho que tem grandes possibilidades. Então, que eu obviamente, resumidamente, eu dou de dicas para ele é que ele realmente seja ele mesmo, que ele realmente se comunique, que realmente seja uma pessoa disponível e que ele vai colher os frutos disso, com certeza. Certo. Agora uma pergunta que não quer calar. No mundo Mister, quais são as suas futuras pretensões? Eu acho que eu cumpri com o meu ciclo. É, Hoje não vejo motivo ou vou usar a palavra tesão para voltar para o mundo Mister. Se eu puder agregar, dando alguma dica, dando algum conselho, eu acho que esse vai ser meu papel. E estou, obviamente, super aberto às organizações, tanto para ser jurado, alguma coisa desse sentido, poder, talvez, compartilhar um pouco do que eu sei, um pouco da minha experiência em relação a isso. Mas voltar como candidato, eu acho que eu cumpri com o meu ciclo. Eu sei que muita gente gostaria de me ver, eu já recebi algumas mensagens em outros concursos internacionais, mas as pessoas não é tão simples assim, né? As pessoas não sabem que não é tão simples você querer ir lá, né? Você tem todo, né, um caminho para percorrer e para você ainda conseguir vencer a possibilidade de estar lá, né? Então tem mais isso também. Não é porque foi uma vez que tu vai conseguir sempre. Eu não trabalho com essa possibilidade, né? Tem trabalho em cima disso. Então, acho que nas minhas perspectivas é isso. Eu fechei esse ciclo na Tailândia muito bem contente com as colocações, com a repercussão, com as críticas também, as positivas principalmente, e com as amizades que eu fiquei, com as parcerias profissionais.
Então, se eu puder ajudar hoje dentro desse mundo, vai ser com algum tipo de fala, com algum tipo de presença, mas no momento é o que eu penso e o que eu vejo para mim em relação a isso. E qual é a melhor lembrança que você traz consigo, né, que você vai levar para sempre do Mister Global 2024? Essa, realmente assim, parece que eu vivi uma outra vida lá. É realmente muito diferente. Eu acho que a melhor lembrança que eu vou levar de lá não tem como definir em uma só. São vários momentos assim, cômicos, engraçados e de troca de conversa, de risada com o pessoal, de nervosismo, de tensão. Eu acho que tudo isso agrega e realmente assim parece ter vivido uma vida tão distante que não tem como se repetir, né? Isso foi para mim especial. Ter, eu acho que o carinho muito grande do povo brasileiro que acompanha isso para mim era algo que eu jamais sequer imaginei que poderia acontecer um dia. E ter isso até hoje, eu acho que com certeza é o que eu vou guardar de positivo dessa trajetória que eu vivi e que acredito ter encerrado. Você vai marcar uma geração aí, né, de futuros candidatos que vão se espelhar em você e vai tentar seguir seus passos. Eu acho que você fez muito, com muito pouco você fez muito, porque a gente sabe que os concursos internacionais têm suas politicagens também, principalmente quando você vai para uma esfera asiática, um continente asiático que tem as Filipinas, Tailândia, aqueles países que realmente apoiam, que incentivam. Então você vai se deparar com fortes torcidas, fortes candidatos ali, mas assim, o pouco que você levou, você fez muito. Do limão ali, você fez uma limonada. Então, assim, representou muito bem o Brasil. Eu lembro até que no dia, se eu não me engano, foi dia 6 de outubro, a grande final. Aí era dia da eleição aqui no Brasil, né? O primeiro turno para prefeito. E aí eu disse, eu não vou deixar para ir votar à tarde, na parte da tarde, vou ficar aqui acompanhando o concurso. Aí fiquei. Achei super longo o concurso começou, era quase 11 horas, 10h30, 11 horas, e foi dando 1 hora da tarde, quase 2 horas, 2h30, o concurso ainda estava rolando. Quando anunciaram você no top 5, eu vibrei, né? Eu digo, não, ele vai chegar, ele vai chegar. Quando anunciou você no quarto, né? Na quarta associação, eu desliguei e não quero mais ver nada, porque realmente não entendi nada. A vitória lá do Filipino não, assim, desceu, assim. Mas acontece que tem os fatores, como você explicou. É como se diz, e eu volto a dizer a tecla, concurso é para ser de beleza, não de politicagem, não de outras coisas que envolvam, né, que a gente sabe que às vezes pode acontecer. Mas, assim, são coisas que acontecem mesmo, são experiências que acontecem. Então, na realidade, eu nunca vou me esquecer, né, daquele... Estava ali acompanhando até o fim ali e vibrei muito, gostei muito. E eu só tenho que dizer que você é um guerreiro, você é um esforçado, você é um campeão. E nem sempre o vencedor é aquele que vence em si, que tira o primeiro lugar. Vencedor vai ser aquele de verdade que souber vencer na vida, que, que consiga aproveitar todas as oportunidades e vai se destacando, vai galgando, é como colocando um tijolinho aqui, um tijolinho ali, e depois vai montar seu castelo. Bem ou mal, vai montar seu castelo, na vida. Então, assim, Com certeza. o concurso ali passou, mas e pós o concurso? A vida continua, não é isso? Não, Então, sem assim, dúvida. eu desejo que você, assim,
consiga realizar todos os seus sonhos. Quem sabe até seria um prazer ter você no Big Brother Brasil, aí futuramente. Então, assim, fosse chamado, não é? Alguém visse essa live aqui e de repente a produção se interessasse de lhe chamar, seria uma forma também de você colher frutos, né, da sua trajetória como mister e modelo. Então, vai ser bacana. Quem sabe fica aí essa pontinha de sorte aí, né? Eu confio muito no cara lá de cima. Eu sei que meu caminho está traçado e que ele vai me guiar pro caminho que ele já tem traçado para mim. Eu sou muito grato por tudo realmente que eu vivi. É importante ressaltar que eu nunca pedi o favoritismo, né? Eu nunca trabalhei para ser favorito e para ter toda a repercussão que teve. Eu sei que isso mexe com as pessoas e cria uma expectativa muito grande nas pessoas, né? Mas realmente só os meus que eu considero quem acompanhou em loco tudo, as condições, a preparação, sabia do que a gente poderia entregar dentro das condições que a gente tinha. E eu deixar essas pessoas, principalmente orgulhosas, né? Principalmente minha família, amigos, isso para mim já valeu. Né? Isso para mim, eu sei que a expectativa do público era imensa, era gigante, mas é a família depois que você tem, né? É os amigos que continuam e que te abraçam. Então eu fiquei realmente muito feliz e muito honrado de poder deixar eles orgulhosos, porque realmente eles sabiam o que a gente tinha de condições para fazer naquele momento. E fiquei feliz que pude deixar outras pessoas orgulhosas também, além deles. E isso me deixa muito contente. Te agradeço pelas palavras. Em relação ao futuro, né, a Deus pertence. Então, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou procurando ser o melhor ser humano possível a cada dia que passa, sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar, né, ser ruim com ninguém. Então, eu acho que realizando o meu trabalho como personal trainer também, que é a minha formação, juntamente com a moda, é algo que hoje eu posso fazer e que tenho controle de fazer e que é o que eu vou continuar fazendo. As oportunidades que vierem, obviamente, vão ser analisadas e se forem possibilidades possíveis, oportunidades possíveis, a gente vai abraçar, independente delas, quais forem. Mas o que eu posso fazer hoje, como ser humano, como pessoa, como filho, né, como amigo, eu acredito que eu estou fazendo e procurando fazer da melhor forma. Às vezes não agrado, às vezes desagrado, né, às vezes sou um pouco duro com algumas coisas, mas nada é intencional. Acho que a gente está numa constante evolução como pessoa. Pelo menos eu estou buscando isso. Então, às vezes não sai como a gente planeja algumas coisas, mas a gente tem que confiar e entregar a vida ao cara lá de cima, que ele sabe o melhor. Perfeito. E agora a última pergunta, né, que eu vou fazer para você aqui, para fecharmos a live aqui com chave de ouro, é o seguinte, Luiz. Eu queria saber o que representa para você ser o quarto vice-mister global 2024 e estar entre os 5 homens mais belos do mundo. Eu acho que significa trabalho entregue, reconhecimento. Acaba sendo eu, a minha cara exposta lá, mas eu sou só um meio de locomoção junto a muito trabalho em conjunto e por trás das cortinas. Então, ter tido essa colocação, ser considerado hoje, pelo menos até então, uma das 5 pessoas mais belas do mundo é algo que eu acho que transcende um pouco essa aparência e essa pele, essa carne que vocês veem, né? A gente não tá bem todo dia. Eu acho que transcende, eu acho que o belo também, ele, principalmente o mais importante, ele é interno. Porque se o interno é bonito, pode ter certeza que o externo ele vai ser muito mais. Então, eu fico, obviamente, feliz e totalmente tranquilo que o trabalho foi entregue e que eu pude
entregar o meu melhor com as pessoas que eu tive, com os parceiros que eu tive para fazer isso nesse momento. E eu acho que fica como dever e como não vou dizer obrigação, mas como tarefa para mim, poder auxiliar quem precisar de auxílio nesse sentido com o que eu vivi ou com as colocações e títulos que eu almejei. Maravilha. Bem, eu queria agora que você deixasse uma mensagem para o mundo mister. A sua mensagem. Acreditem em vocês. Nunca se percam de vocês, seja por motivo que quer. Sejam autênticos, tenham sua personalidade, sejam bons seres humanos, educados, respeitem o próximo, respeitem a família, honrem pai e mãe e colham os frutos dessas ações. Acredito que seria isso. Show, show. Luiz, eu só tenho que lhe agradecer mais uma vez por essa live, essa entrevista concedida, e que você desejo muita sorte na sua vida, na sua trajetória, que você consiga realizar todos os seus projetos com bastante sucesso e que sempre você vai ser um mister inesquecível de um cara que representou brilhantemente o Brasil, do outro lado do mundo, e trouxe com muito orgulho o top 5, né, o título para o nosso país. O nosso país que está tão assim mal visto no exterior, está tão desacreditado. Então, assim, é Brasil. Você foi Brasil e você brilhou pelo Brasil. Então, assim, valeu a pena. Eu falo em nome de todo o povo brasileiro, assim, que a palavra é gratidão quando vocês têm a coragem, tomam a coragem e vão enfrentar os desafios no exterior. Né? Então, isso você sinta-se como missão cumprida, dever cumprido. Foi lindo, um espetáculo maravilhoso, e você se tornou uma pessoa muito especial dentro do mundo mister. Você é uma referência dentro do mundo mister que jamais assim vai ser apagada, a história vai ser esquecida da história. Então, assim, é como eu digo, nem sempre o vencedor ele aparece, ele tem um brilho próprio, né? Por exemplo, eu não me lembro mais assim, nem a fisionomia do Mister Global 2024 do Filipino, não. Por quê? Porque você roubou a cena, você brilhou no evento assim, e você marcou para todos os brasileiros que vai interessar em você. Então a gente não vai querer saber de Filipinos, né? Então, de maneira nenhuma. Então, estamos no nosso país, estamos aqui na nossa terra, na nossa pátria, né? Então, assim, é aqui que temos que viver, é aqui que temos que trabalhar, é aqui que temos que ser felizes, é aqui que temos que nos realizarmos. Então, tudo é aqui. Então, o que passou está na história, ficou na história. Então, assim, esse ano é outros representantes que vão aos certames internacionais e a gente fica aqui na torcida e a vida segue. Por quê? O concurso é só um ano, mas depois do concurso vem a vida e tem que saber viver a vida. Então, ó, meus parabéns para você e só gratidão para você por tudo que você fez. Sinta-se acolhido através dessa live aqui. Eu sabia que era uma live para lhe homenagear, para falar o quanto você mereceu e merece ter chegado onde você chegou. Tá certo? Então, parabéns a todas as pessoas que lhe apoiou, que lhe ajudou. O Michael, que é um cara fantástico, batalhador também, muito guerreiro. E todas as pessoas em si que chegaram perto, que lhe ajudaram assim, também todas essas pessoas estão de parabéns, porque se não fossem elas, você não teria chegado lá. Então, é isso. Deixo agora você com as palavras final da live, a nós nos despedimos.
Muito obrigado, Elisanildo, pelas palavras. Obrigado pelo trabalho que você também gera, né, para o povo que acompanha, né, conhecer um pouco melhor também, né, os candidatos ou os vencedores ou a trajetória depois por trás disso. Realmente ficar na história de uma forma positiva é algo que talvez vai cair a minha ficha em algum momento. Eu ainda não, para ser bem sincero, eu ainda não consigo acreditar, mas eu sei que tem muitas pessoas que julgam, né, os concursos. Eles vêm com uma forma de, enfim, de algo que você vai para massagear o ego, que você vai porque é uma masculinidade frágil, mas é uma pena, infelizmente, porque é realmente muito mais que isso, né? Só quem realmente participa ou que acompanha mais tempo tem essa noção. Mas o que cabe a nós que coloca a cara a tapa e que, né, encara isso, a gente começa a realmente respeitar muito mais opinião diversa, a gente começa a respeitar e entender que sim, existem belezas diferentes e existem ideais diferentes, existem projetos magníficos que são alavancados por conta dos concursos, projetos, né, que realmente ajudam a sociedade. E é uma pena que ainda exista muito julgamento em cima disso, né? Mas as pessoas olham conforme a vida que tem, conforme as experiências que tem, né? Não dá pra gente querer forçar nada. Então, meu muito obrigado realmente novamente pelas palavras, pelas felicitações. Eu estou realmente ainda... Um ano já se passou, né, do Mister Brasil, vai se passar agora daqui um pouco um ano do Global, e ainda está, né, vou dizer assim, em pauta e de uma forma positiva, é algo que realmente eu não esperava. Eu consideravelmente levo uma vida muito simples, né, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul até então. Tive minhas experiências fora, voltei e tenho um ciclo social pequeno. Na minha própria cidade, às vezes, acho que nem os próprios radialistas me conhecem ou o pessoal aqui da rádio. Então realmente ter esse outro olhar de fora, assim, é realmente algo que fica muito feliz, assim, que fica muito gratificante para mim. Então, obrigado pelo trabalho, obrigado pela live também, com essa intenção. E volto a dizer, assim, meu Instagram está aberto para possíveis dicas, para possíveis, né, auxílios no que eu puder fazer, no que eu tiver controle de fazer. Eu acho que esse é o meu dever depois de ter tido essa trajetória e ter marcado positivamente nesse mundo. Então, fica aqui minha gratidão realmente mais uma vez e estamos aí, seguimos a vida agora com outros ideais, outros objetivos. Tá certo. A nossa live chegou ao final agora. Para todos que estão presentes aqui, eu quero dizer que ela vai ficar salva daqui a pouquinho aqui no Instagram e amanhã ela vai estar no canal do YouTube Miss Brasil Forever. Venham conferir, quem perdeu a live aqui do Luiz Mascarenha, nosso Mister Brasil Global 2024. Então, Luiz, um abraço aí para você, um abraço aí para todo o Rio Grande do Sul e a gente se encontra depois em futuros eventos aí, se Deus quiser. E desejo tudo de bom para vocês. E meus seguidores, muito obrigado e boa noite para todos vocês. Eu quero fazer um convite na próxima terça-feira. Teremos uma live comemorativa muito especial aqui no TV Miss Brasil Forever, que é a live em comemoração aos 20 anos do Miss Brasil Universo 2005, com a nossa Karina Beducci. Ela estará aqui e teremos muitos convidados, assim. E você também está convidado, Luiz. Se quiser dar uma passadinha aqui para cumprimentar a Karina, estamos aqui, aberto aqui, é só mandar o convite e você entra na live. E aí, ela foi uma Miss Brasil maravilhosa e já se passaram 20 anos e vamos comemorar a live com a Karina Beducci na próxima semana, tá? Então é isso. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os seguidores. Boa noite, boa noite.
Boa noite.